de 1 Pedro 4, 12 até 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na semana passada vimos que Pedro orientou aqui os seus destinatários, primeiro, a não estranharem o fogo que surgia no meio deles. As injúrias dos pagãos naquela ocasião eram como um tipo de fornalha onde metais preciosos eram testados e purificados. Ou seja, por trás da hostilidade pagã estava um propósito maior de Deus. E é isso que sempre temos que ter em mente. Hoje a gente vê essa calamidade, os resultados imediatos dela, mas o que Deus quer mostrar com ela? Hoje mesmo, amanhã, daqui a um ano. O que Deus quer mostrar para o ímpio, o que Deus quer mostrar para a igreja, o que Deus quer mostrar para outros países. Eu sei que isso é elevado para nós, mas não podemos perder de vista os propósitos maiores de Deus. E neste caso aqui da perseguição, o propósito maior era provar os leitores dessa carta ou ouvintes, testá-los de modo a amadurecê-los, de modo a edificá-los. Todos nós tivemos que fazer algum esforço, seja para buscar abrigo, moradia, seja para buscar água, seja para buscar energia. Lá na nossa casa, por exemplo, a água parou o quê? Faz 10 dias. Né? Então, todos nós somos levados a algum tipo de busca de solução, algum tipo de precariedade, algum tipo de desafio. Alguns bem maiores do que outros, evidentemente. Saber disso, de que a provação tem esse fim de testar e amadurecer, saber disso é importante para atravessar a provação de uma maneira sábia. E aprender com ela, e não viver a murmurar, e não blasfemar, e não se desesperar, porque isso está acontecendo. Quanto mais a gente tem, menos a gente admite perder. Quanto mais recursos e conforto a gente adquire, qualquer coisa que se perde é motivo de descontentamento. E aí sempre lembramos o que Paulo escreveu. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Quer dizer, quando Cristo é minha força, eu posso todas as coisas. Mas há uma segunda orientação de Pedro vista na semana passada, quanto a essas injúrias recebidas dos pagãos,
E a segunda orientação era de que os leitores, os ouvintes de Pedro, deveriam se alegrar no sofrimento que veio por essas injúrias. Alegrar-se. Ele pressupõe que as injúrias estavam abatendo e desanimando aqueles crentes, senão ele não diria para que se alegrassem. A razão apresentada por Pedro era que, sofrendo pelo nome de Cristo, eles eram co-participantes dos sofrimentos dele. Ora, Cristo, meus irmãos, sofreu de forma injusta nas mãos dos ímpios, sem injuriá-los, sem devolver a injúria, para fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, os leitores de Pedro sofriam injustamente nas mãos dos gentios e deveriam suportar humildemente essas aflições, como Deus havia permitido. Por isso que a igreja tem um lugar próprio nesse momento de calamidade. Ela tem que dar graças a Deus. Ao mesmo tempo em que ela ora, em que ela intercede, em que ela faz intercessão, ela agradece porque ela confia que Deus tem todo o poder e toda a autoridade. E assim como Cristo sofreu, Pedro vai dizer, e depois entrou na sua glória, os cristãos, depois de terem sofrido neste mundo por um pouco, por causa do nome de Cristo, haverão de participar da vitória da qual Cristo desfruta agora. Quando isso vai acontecer? Quando ele revelar a sua glória. É como Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e aqui não pense apenas que que Paulo, quando escreveu para os Coríntios, está pensando em algum problema próprio dos Coríntios. O que Paulo aqui está dizendo nessa segunda carta aos Coríntios é: as tribulações deste plano, são leves e são momentâneas. Essas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. E eu acho que então, nesse momento de luta, calamidade, expectativa de dificuldade econômica, a igreja é levada a olhar para um horizonte mais além e repousar a sua vida nas mãos de Deus. Eu estava ouvindo nós cantarmos há pouco: não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Difícil cantar isso. É difícil cantar isso. Será? Será mesmo que não há ouro, nem bens, nem riqueza que nos afastem de Deus ou afastem o coração de Deus? Veja o versículo 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Chegamos agora na terceira orientação. Terceira orientação de Pedro a seus leitores quanto às injúrias que os pagãos proferiam. O que Pedro orienta? Os leitores deveriam se considerar bem-aventurados por sofrerem dessa forma. Se são insultados por causa do nome de Cristo, ele escreve. Essa frase não indica uma incerteza, é um fato. Eles estavam de verdade sendo insultados. As injúrias faziam parte de uma hostilidade verbal dos contemporâneos dos leitores de Pedro. Elas se constituíam na maior parte da perseguição contra eles, era oral mesmo. Incluía serem chamados de malfeitores, capítulo 2, versículo 12. Incluía serem alvo de comentários de pessoas insensatas, 2,15. Incluía maldições proferidas, ameaças e difamação. Alguém poderia pensar que injúrias não representam um sofrimento tão grande assim. Vamos pensar na nossa realidade agora de calamidade. Veja o que Calvino escreveu sobre esse texto. Pedro faz menção de insultos, porquanto neles, às vezes,
há mais amargura do que na perda de bens. Ou nos tormentos ou agonias do corpo. Por isso não há nada que seja mais doloroso para as mentes ingênuas. Pois bem sabemos que muitos dos que são fortes em suportar a carência, muitos dos que são corajosos nas tormentas e até ousados para encarar a morte, sucumbem diante das ofensas. É assim, alguém fala mal da gente, a gente fica abatido. Alguém diz uma coisa que não é verdadeira, a gente fica muito chateado. E alguns de nós ainda temos aquela ingenuidade de que todos gostarão da gente de alguma forma. Todos, eu digo todos na igreja, todos no mundo. E quando alguém não fica bem assim com a gente tende a correr para resolver aquela situação e às vezes até abrindo mão de princípios. Então isso, para os leitores, para os destinatários, estava causando sofrimento. Essas injúrias e outros abusos verbais eram no nome de Cristo, Pedro aqui nos mostra. Isto é, por causa do comportamento deles fundamentado em Cristo e baseado em lealdade a Cristo. Isso incluía disposição para o martírio. Uma vida santa, proclamação do senhorio de Cristo. Ou seja, pelo fato dos cristãos confessarem o nome de Cristo entre judeus e gentios, eles eram perseguidos sem piedade. Pedro já havia dito que eles eram bem-aventurados por sofrerem por causa da justiça. Capítulo 3, versículo 14, diz exatamente isso. Agora ele diz que eles são felizes, que eles são bem-aventurados porque sofrem pelo nome de Cristo. Eram injuriados pelos homens, mas benditos por Deus. Isso é muito possível que aconteça em nossos dias. Não só possível, como acontece de fato. O padrão segue as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem. Veja, Pedro está aqui vivendo com os seus destinatários a mesma realidade do sermão. E os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Meus irmãos, Jesus também havia declarado bem-aventurados os que fossem perseguidos por causa da justiça e por causa do nome dele. Pedro agora explica por que eles são bem-aventurados. O texto diz, versículo 14, o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Repousar aqui significa permanecer sobre alguma coisa ou alguém trazendo benefícios. No Antigo Testamento lemos que o Espírito Santo repousou sobre 70 anciãos. Isaías havia dito que o Espírito de Deus também repousaria sobre o Messias. Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pois esse mesmo Espírito, Pedro agora diz, repousa sobre os seguidores de Cristo. No dia do Pentecostes, Pedro anunciou a chegada do Espírito Santo. Sabemos disso. Pedro prometeu que os que viessem a crer em Cristo receberiam o mesmo Espírito Santo, Atos 2,38. Pedro se refere então a ele como o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Veja o versículo 14. A expressão pode ser traduzida também como o Espírito da glória de Deus ou o glorioso Espírito de Deus, conforme a NTLH apresenta.
Ele é o Espírito da glória, porque não somente revela a glória que nos espera depois dos sofrimentos por causa de Cristo, mas também porque nos assegura participação nessa glória. É o Espírito de Deus, meu irmão, porque procede de Deus, foi por Ele enviado ao nosso coração como garantia das promessas de Deus e para que possamos nos dirigir a Deus também como nosso Pai. Por isso, ser injuriados pelo nome de Cristo, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, era uma evidência de que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousava sobre eles. Veja como é diferente do que a gente imagina. Quando vem perseguição, a gente pensa, puxa, estamos fazendo alguma coisa errada. Tem algo errado. E ao contrário, esse texto indica que a perseguição, quando justa, é um indicativo de que o Espírito de Deus repousa sobre nós. A evidência de que o Espírito repousava sobre os cristãos, segundo Pedro, era o fato de serem injuriados pelo nome de Jesus. Mas qual a relação entre as duas coisas? Alguém pode perguntar. É provável que Pedro se refira ao fato de que as injúrias dos pagãos contra cristãos são provocadas pela maneira santa e justa segundo a qual eles procedem, bem como por causa de sua recusa em se envolver com aquele sistema mundano e corrupto. Além disso, havia por parte dos cristãos a recusa de participar da idolatria greco-romana. Se os cristãos andassem de acordo com o mundo, não seriam injuriados pelos gentios. Essa posição firme ao lado de Cristo, a disposição de perder tudo, meus irmãos, inclusive a vida, por amor a Cristo, só pode ser resultado de uma ação poderosa do Espírito Santo em cada um de nós. Isso a igreja não produz. A força de vontade não produz. Como cantamos agora há pouco, nem riquezas, nem bens nos afastam o coração de Ti. Não basta a gente desejar que isso aconteça, não basta a gente se esforçar para que isso aconteça. É uma obra de Deus em nosso coração, de modo que o nosso coração seja capturado pelo Evangelho. São os famosos deuses falsos que a gente alimenta, dos quais nem sempre é consciente, mas dirigem nossa vida, nossas escolhas o tempo todo. Não são os ídolos de pedra ou de madeira que a gente ergue em nossas casas, mas eles estão aqui escondidos a dirigir nossa vida, medo, desespero. Esse ensino de Pedro é muito atual e relevante. Atualmente, a maior parte dos evangélicos identifica a obra do Espírito somente com aquilo que entendem como manifestação de dom de línguas, profecias, curas, visões e prosperidade. E digo isso com absoluta certeza, a maioria dos evangélicos julga a fé cristã com esses parâmetros. Poucos percebem que o Espírito da glória e de Deus repousa sobre cristãos que sofrem perseguições pelo nome do Senhor. Vamos lembrar de Estevão, apedrejado. Ele tem uma visão da glória de Deus. As pessoas rilhavam os dentes contra Estevão. Paulo estava ali consentindo naquela morte por apedrejamento. Vamos dizer que Estevão foi abandonado por Deus? Não. A presença do Espírito da glória e de Deus nos cristãos não se manifesta, pelo menos aqui nesta carta de Pedro, através de dons milagrosos. Não se manifesta através disso, mas através do quê? Paciência, humildade e perseverança. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso.
para momentos como o que a gente está vivendo hoje, de calamidade, de aparente ausência de Deus, de desespero, de fome, de gente desabrigada. Deus não se importa, Deus calou, Deus permitiu, bom, e se permitiu, Deus deixou de ser Deus. Quais são as credenciais de uma vida cristã piedosa? Quais são os critérios de alguém que confia em Deus para dizer que Deus é confiável? Veja o versículo 15 de 1 Pedro 4. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Pedro já havia então exortado os leitores a suportar o sofrimento pelo nome de Cristo sem estranhar o fogo ardente das injúrias. Eles deviam se alegrar por sofrer por Cristo, porque era sinal de que eles iriam experimentar a glória futura. Eles também eram bem-aventurados porque o Espírito da glória de Deus repousava sobre eles. Agora vem a quarta orientação. A quarta orientação é que deveriam se assegurar de que o sofrimento realmente era por causa do nome de Cristo e não a consequência de pecados cometidos. Esse é um outro ponto importante. É como se Pedro estivesse acrescentando uma condição ao que disse antes. Eles eram bem-aventurados por sofrer, porém, somente se o sofrimento fosse por causa de Cristo e não por atos errados. Sofrer pelo nome de Cristo é bem-aventurança. Sofrer por ser assassino, ladrão, malfeitor ou intrometido é consequência desses atos. Pedro não está dizendo que havia entre os cristãos da Ásia alguém que se enquadrasse nessa lista. Ele afirma, na verdade, que os cristãos deveriam viver de maneira a evitar que os seus acusadores se utilizassem dessas alegações, evitando dar aos acusadores motivos legítimos para as críticas e injúrias. Meus irmãos, a lista de Pedro envolve assassino, ladrão, malfeitor e aquele que se mete na vida do outro. Talvez isso reflita injúrias, calúnias e mentiras que circulavam contra os cristãos no primeiro século. Os gentios viam os cristãos como uma seita perigosa, inimiga do Estado, capaz até de atos como canibalismo, quando os cristãos se reuniam para participar da ceia e tomavam do vinho, comiam do pão. Boatos começaram a surgir de que crianças eram sacrificadas em rituais entre cristãos. Pedro aqui cita uma lista geral de atos que trazem consequências imediatas e duras aos que cometem esses atos. Assassinato e roubo eram crimes punidos pela lei de então. Pedro já havia se referido às autoridades constituídas por Deus como quem devia castigar malfeitores. Na própria carta, capítulo 2, versículo 14. Se alguém que se dissesse cristão sofresse punição das autoridades por ter cometido um desses crimes, não deveria dizer que estava sofrendo como cristão, e nem deveria esperar bem-aventurança ou glória por isso. Malfeitor, a terceira palavra na lista, é ampla e os tradutores não têm certeza ao que Pedro se refere exatamente, mas quem sabe criminosos, como a NTLH traduz. Malfeitores também estavam sujeitos a sofrerem punição, tanto por parte das autoridades como da sociedade em geral. Mas aí chegamos na expressão se mete na vida dos outros. A quarta da lista é a mais difícil de interpretar porque ela só aparece aqui, é a única referência em toda a Bíblia, a carta de 1 Pedro. Nem mesmo em documentos gregos extra-bíblicos essa expressão aparece. Ela foi criada por Pedro para se referir a quem fica se intrometendo, opinando, interferindo na vida e atividade de outras pessoas, provavelmente. Esse tipo de atitude acaba provocando uma reação irada das pessoas contra o cristão bisbilhoteiro.
convencido que agora que sabe a verdade, pode opinar sobre tudo e todos. A gente não age assim às vezes? A gente age às vezes assim com outros cristãos de outras denominações, quanto mais em direção àqueles que não são cristãos. Aliás, esse sentimento é muito comum. A igreja às vezes é vista como moralista, como uma espécie de reduto de puros, e a gente muitas vezes é visto como um povo soberbo. E quando vai se relacionar com vizinhos, com amigos, com colegas de trabalho, já é olhado com um certo tipo de mal-estar. A gente tem que ter cuidado com isso. Embora a igreja cristã guarde uma moral, não é a moral que nos salva, é o Evangelho. Escute bem isso. A nossa missão enquanto povo de Deus está em representar, pregar e anunciar o Evangelho da graça de Deus, inclusive para nós mesmos, porque nós somos fruto constante desse Evangelho. Se a gente imaginar que é melhor do que os outros, nós não temos nada a dizer a esse mundo. Repito isso. Se nós imaginarmos que não somos pecadores tal como os demais são, nós não temos nada a dizer a esse mundo. O Evangelho é preciso para nós e para todos os demais. Então, cuidado quando você for dar testemunho ou se aproximar em termos de relacionamento de pessoas não cristãs, você não deve, você não pode conversar de cima para baixo. Porque você é tão pecador quanto. Você sabia disso? Eu sei que eu tenho que repetir porque muitos de nós achamos que a igreja é um clube dos bons, dos puros, dos santos, dos que não fazem as coisas vexaminosas que esses ímpios fazem. O problema é que a gente pensa também. A gente deseja coisas que não são boas. A gente faz dentro da igreja coisas terríveis, em termos de manipulação, falseamento da verdade, meia-verdade. É que isso tem o carimbo da religião, daí a gente pensa que está protegido. Pois é disso que Jesus vai falar muito, hipocrisia. Isso é um problema. Talvez foi por isso que os judeus de então, uma parte deles, se afastou de Cristo. Meus irmãos, quero repetir, nós não somos melhores do que ninguém. Aliás, se alguém foi melhor, foi Deus que nos amou e nos regenerou pelo Evangelho. Mas a gente dia a dia tem que matar esse velho ser humano pecador e mau. É importante fazermos a distinção entre esses dois tipos de sofrimento aqui. Não poucas vezes os cristãos se fazem de vítima dizendo que estão sofrendo perseguição ou discriminação porque são crentes. Eu nem vou falar aí de política, porque aí os exemplos vão se multiplicar. Quantas foram as vezes que a gente afirmou que foi perseguido pelo Evangelho, quando na verdade a gente foi perseguido porque teve expectativa de que política fosse redimir o nosso país. Na verdade, sofremos muitas das vezes por comportamentos equivocados. Não poucos pedem orações nas igrejas porque perderam seu emprego por preconceito religioso do patrão, quando na verdade eram péssimos empregados. Não cumpriam o horário, não eram proativos, eram murmuradores, chegavam a contaminar o ambiente profissional. Meus irmãos, às vezes também há queixas de que pessoas acabam sendo mal entendidas, quando na verdade são bisbilhoteiros e se intrometem em coisas que não são da sua conta. Veja, essa carta aqui está direcionada a confortar, consolar e advertir cristãos perseguidos. Mas como a gente consegue viver esses princípios hoje, mesmo diante de uma calamidade? Versículo 16.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Aqui temos então a quinta orientação de Pedro aos leitores da Ásia que estavam sofrendo perseguição dos gentios. O apóstolo havia dito que eles não deveriam sofrer como criminosos, malfeitores ou intrometidos. Um cristão deveria se envergonhar profundamente de sofrer por cometer atos pecaminosos. Contudo, se ele sofrer por ser cristão, não deve se envergonhar, não deve se desculpar. Ele deve glorificar a Deus por causa disso. Aqui, portanto, Pedro contrasta a vergonha de sofrermos como malfeitores e a glória de sofrermos como cristãos. O C aqui, logo no início, indica uma condição de fato e não uma suposição. Pedro assume que alguns deles estavam sofrendo pelo nome de Cristo, sim, porque eram piedosos. O sofrimento, como já indicamos, era resultado de abuso verbal dos pagãos, injúrias, ameaças. Essa é a única vez que Pedro usa a palavra cristão. Ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. A gente usa bastante, né? Designa aquele que se identifica como crente e seguidor de Cristo. O nome foi dado pelos pagãos aos discípulos de Cristo em Antioquia. Não sei se você sabia disso. Esse nome não é autoria nossa. Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos chamados cristãos. Quem é que chamou? Não era a própria comunidade. Parece que antes disso, os cristãos, crentes, eram conhecidos como discípulos. Atos 6:1. Crentes. Atos 4:32. Ou aqueles que eram do caminho. Isso tem a ver com o nome que nós escolhemos para essa comunidade. Aqueles que eram do caminho, Atos 9:2. Mais tarde, o rei Agripa usou o termo para se referir aos crentes em Cristo, o que indica que o nome se tornou popular ao final da década de 50. E é o tempo em que Pedro escreveu então esta carta. O nome foi dado pela primeira vez aos adoradores de Jesus pelos gentios. Mas a partir do 2º século, passou a ser um título de honra. Interessante, né? O que parecia um suposto escárnio, porque Cristo era diante daquela sociedade, um herege, um confuso. O que parecia ser um escárnio, cristãos, seguidores de Cristo, se tornou depois motivo de honra. Você está percebendo que muitas das coisas que acontecem conosco, que Deus permitiu pela graça de Deus, nós não temos que nos envergonhar delas. Nós temos que glorificar a Deus por meio delas. Sofrer como cristão é a mesma coisa que sofrer injustamente por causa da consciência para com Deus. Sofrer por causa da justiça. Sofrer por praticar o que é bom pelo nome de Cristo, sem revidar, sem pagar mal com mal ou injúria de volta. É suportar todo tipo de sofrimento por causa do compromisso firme e público para com Cristo. Eu penso que essa é uma virtude que hoje nos falta. Sofrer para a glória de Deus. Quando a gente, de alguma maneira, é violentado num direito, perseguido de alguma maneira, a gente tenta lidar com aquele tipo de situação
através do judiciário, através do acionamento de alguma entidade pública. Mas às vezes ser cristão é suportar. Pedro diz que eles não deveriam se envergonhar de sofrer por esse motivo. Ficar envergonhado significa sentir vergonha ou culpa por ter feito algo errado ou impróprio para a situação. Embora para os pagãos ser cristão fosse algo vergonhoso ou duvidoso, o cristão não deveria sentir vergonha ou culpa de se declarar abertamente discípulo de Cristo. Será que os nossos vizinhos e colegas de trabalho sabem que a gente é cristão? Será que nós fazemos uma distinção de espaços ou ambientes para assumir uma determinada característica ou identidade e em outros não? Será que em nossas redes sociais as pessoas sabem que a gente é cristão ou a gente tem receio que isso possa comprometer o nosso trabalho? Eu não estou falando aqui de pegar as redes sociais e evangelizar. Eu faço isso, eu sou pastor. Eu falo quando em nossas redes sociais não há absolutamente nada que leve alguém a especular minimamente que eu sou cristão, nem talvez boas obras. Veja 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, diz Paulo. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Sim, é uma questão de fé. A gente pode se curvar diante desse mundo. A gente pode, como os amigos de Daniel, ao contrário, temer a fornalha. A gente pode sucumbir diante das ameaças. Ou você pode fazer uma outra escolha. Não se envergonhar, saber em quem crer e estar certo de que Ele vai guardar o seu depósito até aquele dia. Veja Hebreus capítulo 12. Olha o que diz esse texto. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Está aqui agora. Sem se importar com a vergonha. Sem se importar com a vergonha. O Filho de Deus estava numa cruz como maldito, cuspido, desdenhado, blasfemado, sem pecado. Não há ninguém que tenha sido tão injustamente condenado quanto ele o foi, mas sem vergonha. A gente tem vergonha por coisas bem menores. Sem vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É uma outra carta, não é Pedro falando aqui. Não se cogita que Pedro tenha sido o autor dessa carta. O assunto é o mesmo. Então vejam como a gente está vivendo um momento delicado de evangelho de alguns anos para cá. Porque a presença de Deus no meio da sua igreja tem sido aferida em termos de sinais, prosperidade, vitória, sucesso, ampliação de patrimônio, intocabilidade, critérios que não estão presentes
nesses textos que nós estamos lendo. Ao contrário, é para aguentar, suportar, não desanimar, não ter vergonha de sofrer, de passar por constrangimentos. Vejam essa situação da calamidade mesmo. Assim como a gente tem pastores que assumiram esse modelo de heróis das suas igrejas, diante da calamidade, também alguns pastores se sentem obrigados a personificar esse papel de heróis. E a gente tem ouvido coisas assim muito tristes. Pessoas que vão para junto das águas do resgate, fazem ali uma filmagem de 30 segundos, contando para a sua comunidade o que eles ali estão fazendo e como o líder delas é um cara envolvido e cheio de fé e corajoso e que vai adiante da sua comunidade. Só que são só 30 segundos, depois ele desmonta tudo e vai embora. Isso é terrível. Isso não era nem para estar filmado. Muitas das coisas que a gente aqui publica em termos de doações são prestação de contas. Outra coisa é a gente construir esses modelos de heroísmo no momento em que tem gente com outras necessidades muito mais delicadas. A gente não aprende. E nós, igreja, patrocinamos isso. Nós, igreja cristã, somos infantis, somos imaturos e patrocinamos esse tipo de glória humana. Mas é claro, o pastor sempre foi o herói, sempre foi o líder, sempre foi o cara com superpoderes, sempre foi aquela pessoa em quem todo mundo se espelhou e quer ser igual. E aqui vem o problema quando eu digo que a igreja patrocina, porque às vezes os líderes que a gente elege são de fato os deuses que nos dominam e a gente só está esperando chegar a nossa vez. Nós somos culpados, queridos. Nós somos culpados, nós patrocinamos o que está aí. Minha mulher me mostrou esses dias o vídeo de um cara que se apresenta como um profeta. Ele está viralizando aí nas redes sociais. Ele usa roupa bem apertada, bem musculoso, uma barba assim feita artificialmente, de óculos. Ele entra na igreja, todo mundo fica olhando para ele. Agora ele aparece dentro de um helicóptero e ele é especialista em destravar bênçãos. É outra palavra que aparece aí o tempo todo, destravar. Queridos, isso não é evangelho. Isso é deísmo, isso é qualquer outra coisa, isso não é evangelho. Então, nesse sentido, que essa calamidade nos purifique, nos lapide. Ela trabalha com a gente. Eu olhei ali 150 mil visualizações. Que? Aí você vê o número de seguidores, quase 1 milhão. Que isso? Nós patrocinamos esses falsos heróis. São todos seres humanos, todos pecadores. Nada somos sem a graça de Deus. Como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Será que esses líderes estão preparados para o martírio? Para a carência? Para a dor? Para dizer como Paulo preso, eu tive abundância, agora tenho escassez. Eu tive fome, agora tenho o que comer. Mas o que importa é que Cristo me fortalece, então eu posso qualquer coisa, porque Ele é a minha força. Ao contrário, Pedro diz que ele deveria glorificar a Deus e não se envergonhar. Isto é, louvar e agradecer a Deus pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. A glória de Deus é uma das principais preocupações de Pedro nesta carta, meus irmãos. Ela aparece direto. 1 Pedro 2, 21.
mostra que pelo comportamento dos cristãos, os pagãos poderiam chegar ao ponto de glorificar a Deus. No capítulo 4, versículo 11, os cristãos, pelo exercício correto de dons espirituais, também trariam glória ao nome de Deus. E agora, pelo sofrimento em nome de Cristo, essa glória haveria de ser dada a Ele. Mas isso, para acontecer conosco, requer uma mudança de mentalidade. É por isso que quando Jesus diz, Ele não veio dividir a glória dele com ninguém, e que os homens daquele tempo amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, esse é um tema central para a igreja cristã. Mais uma vez, meus irmãos, percebemos a importância de entendermos claramente a razão por que sofremos. Sofrer por fazer algo errado é uma coisa, sofrer pelo nome de Cristo é outra. Se sofremos por termos caído em pecado, devemos nos envergonhar disso. Ainda assim, lembremos que podemos, arrependidos, nos voltar para Deus com coração penitente e humilde, pedir perdão, pedir restauração. Deus sempre estará disposto a atender os corações quebrantados e contritos. Sofrer por Cristo, por outro lado, é uma glória. Como reconheceram os primeiros discípulos em Jerusalém, que depois de terem sido açoitados, Atos 5:41, diz que eles se retiram do sinédrio e regozijam por serem considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu sei que a igreja às vezes tem essa ideia de domínio, de que ela vai conquistar a sociedade, os poderes, as empresas, as instituições, o judiciário. Deixa eu dizer para você, isso não é bíblico, meu irmão. Aliás, isso já foi aí cunhado agora como um novo termo, teologias do domínio. Leia a respeito. Algumas escolas, inclusive, são fundamentadas nos seus princípios pedagógicos a partir dessa teologia. O mundo sofreu de uma forma tão profunda e radical que só Deus pode consertar. E sabe como é que Ele vai consertar? Desfazendo e refazendo. Quer dizer então que a gente não tem nada que fazer? A gente tem. E está fazendo e deve fazer cada vez mais, mas sem a esperança falsa de que a nossa mão vai mudar esse mundo. Ah, o governo está ruim agora, o próximo melhora um pouco, o outro depois já piora tudo de novo. A história está aí para a gente conhecer. Quer dizer que eu não vou me engajar? Não, mas eu vou manter os meus olhos fixos naquele que pode saciar a nossa fome de justiça. Não vou bater em falsas portas. Não vou gastar meu tempo com isso. Aliás, um conselho aí que a gente dá: cuide com o seu tempo nas redes sociais. E a gente às vezes imagina assim, agora eu sei sobre esse assunto. E aí vem depois novas descobertas, aí vem depois fake news a respeito daquele mesmo tema. E como Eclesiastes diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vamos até o versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porque aqui, primeira palavra, faz conexão com o verso anterior, dando a razão pela qual devemos procurar não sofrer como malfeitores, mas como cristãos.
A razão apresentada por Pedro é que o juízo de Deus já chegou e ele começa com os cristãos. Aqui vem então a sexta orientação de Pedro nessa perícope. Eles devem agora ver a perseguição que estavam recebendo dos gentios e saber lidar com ela. Ele faz 3 declarações, então, nessa sexta orientação. Primeira, chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Por juízo pela casa de Deus, Pedro está se referindo às perseguições que, como fogo ardente, irrompiam no meio dos cristãos. Juízo, porém, é uma palavra que deve ser entendida não como execução de sentença de culpados e condenados, mas como meio pelo qual Deus julgava e purificava seu próprio povo de pecados e iniquidades. A ocasião para que Deus julgasse e purificasse seu povo por meio da fornalha tinha chegado para aqueles leitores. A ocasião a que Pedro se refere é o tempo entre as 2 vindas de Cristo, o tempo presente, aqui e agora, o evento final antes que ele retorne. Os leitores de Pedro e os demais cristãos, no mundo todo, capítulo 5, versículo 9, mostra que outros cristãos ao redor do mundo estavam sofrendo. Esse texto indica que o momento da perseguição, do juízo havia chegado. E eles não podiam perder de vista essa perspectiva. De novo, é importante entender o motivo do sofrimento, quando nos é acessível. Mas há uma segunda declaração de Pedro aqui, é de que o juízo começa por nós. Isto é, vem primeiro sobre nós, os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Na NTLH diz assim. A perseguição sobre os cristãos era uma demonstração pública. Escute bem agora o que eu vou dizer. A perseguição sobre os cristãos era uma demonstração pública de que Deus não eximirá ninguém do sofrimento presente e nem do julgamento no dia final. A perseguição contra os cristãos era uma demonstração pública de que Deus não eximirá ninguém, nem cristãos, nem não cristãos, do sofrimento aqui, hoje e do julgamento futuro. Se ele submete sua casa ao juízo, significa que os que não são da sua casa também irão experimentar juízo. Aqui é preciso reforçar que Pedro usa o termo juízo, claro, com 2 sentidos. Quando o juízo é sobre os cristãos, é a disciplina de um pai bondoso que deseja que os seus filhos cresçam e amadureçam. Mas quando se trata do juízo sobre desobedientes, significa condenação eterna. A diferença entre os 2 tipos de juízo fica clara no versículo 18. O conceito de que o juízo começa primeiro com a casa de Deus tem origem no Antigo Testamento. Casa de Deus é uma expressão que se refere ao Templo de Salomão, em Jerusalém, onde Deus habitava no meio do seu povo. Vários profetas haviam declarado que Deus, ao exercer juízo purificador sobre o mundo, começaria pela sua casa, pelos seus. Pelos sacerdotes, inclusive. Ezequiel 9 descreve Deus julgando os ímpios entre o seu povo, mas começando pela sua casa. O templo, onde estavam os sacerdotes e os anciãos. Ezequiel, então, 9:6 diz: comecem pelo meu santuário.
Então, quando hoje a gente vê novas igrejas serem abertas, e a pessoa que eventualmente está à frente dessa comunidade não tem temor de Deus, ela está fazendo aquilo ali por um outro motivo, ela deveria considerar um texto como esse, porque se hoje isso fica impune, um dia isso chegará ao fim. Pessoas sendo enganadas, iludidas, manipuladas, usadas. Malaquias descreve o juízo de Deus sobre o mundo por meio do fogo purificador do ourives, começando com levitas, sacerdotes que serviam na casa de Deus. Malaquias 3:2. Não vou ler esse texto agora, mas são vários. Calvino diz assim: outrora era comum o Senhor, como todos os profetas testemunham, exibir os primeiros exemplos de seu castigo em seu próprio povo. Como o chefe de uma família corrige seus filhos antes que os filhos dos estranhos. Como vai governar a casa de Deus, a igreja, se não governa a sua própria casa? Um outro texto que a gente aqui tem que pensar. Pois ainda que Deus seja o juiz do mundo inteiro, Ele quer que a sua providência seja reconhecida no governo da sua própria igreja. Meus irmãos, já vimos que Pedro trata a igreja de Cristo como sendo o povo de Deus, a continuação legítima de Israel, dos profetas. Os cristãos, então, são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles são o edifício espiritual em que Deus habita, são, dessa forma, casa de Deus mesmo. Como consequência, da mesma forma que aconteceu com Israel, o juízo purificador de Deus começará, e já começou, na sua casa, a igreja de Cristo. Por fim, a terceira declaração, nesse versículo 17, que Pedro faz, vem na forma de uma pergunta. Qual será o fim daqueles, então, que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, se Deus submete os que são seus a sofrimentos intensos neste mundo, o que fará, essa é a ideia da retórica de Pedro, o que fará então aos que não são seus? Aos que não são da sua casa, enfim, aos que não obedecem ao Evangelho de Deus. E aqui, sem dúvida, Pedro se refere ao dia do juízo final, no qual o fim dos descrentes será selado. Meus irmãos, diante desses fatos, os cristãos sofredores deveriam viver de maneira santa e irrepreensível, suportando humildemente, e eu diria mais, se gloriando em Cristo em meio ao sofrimento, aguardando o juízo de Deus sobre seus perseguidores e deixando com Ele, o nosso Deus, toda a justiça. Eu termino com uma frase que quis destacar e queria de novo que ela ficasse marcada nesse sermão. A perseguição sobre os cristãos era uma demonstração pública de que Deus não eximirá ninguém. Não eximirá ninguém do sofrimento presente e do julgamento final. Sabe por quê? Porque a gente também é pecador. Nós aqui somos pecadores. Temamos a Deus. Nós não somos melhores do que ninguém.
Cuidado com esse pensamento, com esse entendimento. Porque ele é sempre comparativo. Sempre relacional. Diante do que eles fazem, eu estou bem. Essa não é a questão. Diante de Deus, como é que você está? É a mesma coisa quando eu noto na comunidade pessoas fazendo para o pastor ou para os pastores verem. Você está enganado. Você não tem que prestar conta para o pastor. Para mim não precisa. Você tem que temer a Deus. Eu que convivo na comunidade já há alguns anos, eu vejo até às vezes com certa surpresa alguns irmãos com mais tempo de fé, pela infantilidade, ingenuidade ou sei lá o quê, de imaginar assim que tem que fazer para o pastor ver, ou tem que estar ali porque o pastor está presente. Você está com a referência errada. Queria alertar você. Você faz por causa que você está Deus diante de Deus. Você toma a ceia porque você está diante de Deus. Eu posso até não estar sabendo que você está vivendo em adultério, mas se você vem para a ceia, participa dela em adultério, você está diante de Deus. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Você está vivendo numa vida de pornografia e você vem e come a ceia como se fosse comer um pão de manhã e tomar um café, e você não tem temor de Deus, você está diante de Deus. Isso não ficará impune. Não me leve a mal. Preciso dizer isso para você. Eu não quero que ninguém faça aqui alguma coisa porque eu estou presente, ou a Carolina, ou qualquer um dos nossos líderes de grupo. Esqueça. Tema a Deus. Tema a Deus. Faça para os irmãos, mas faça para a glória de Deus. Você está diante de Deus. Essa é uma realidade, porque senão nós como comunidade perdemos a perspectiva celestial e ela fica horizontalizada a partir do que numa comunidade tem de melhor moralmente falando. Isso é humano e pecaminoso, abaixo dos padrões divinos. É na palavra de Deus que a gente tem notícia de que somos pecadores. E é na cruz que a gente vê a nossa absolvição. Nós, enquanto cristãos, temos essa doença da hipocrisia. E ela exatamente vem pelo sentimento de superioridade. Porque nossa referência deixou de ser Deus e a sua santa palavra. E se tornou o que a gente vê ao nosso derredor. Daí a gente acha que não está tão mal assim. Que não precisa de perdão. E tem coisa muito pior sendo feita. E nós perdemos nossa referência. Que é a santidade do nosso Deus, a justiça do nosso Deus. Que é o Evangelho de Cristo. Por isso que quando a gente convida os irmãos a participarem da ceia, todos vêm como pecadores. Ninguém tem direito de sentar e comer dessa mesa, a não ser que o Filho nos tenha dado esse lugar. Quando entregou o seu corpo e quando entregou o seu sangue. Meu irmão, minha irmã, não tente impressionar ninguém. Tema a Deus. Então tá, entendi. Agora então vou ficar na minha casa, pastora, já que não é para fazer para os outros verem, então vou ficar lá no meu quarto orando e lendo a Bíblia. Você está errado. O que Jesus quis dizer a esse respeito é que tudo o que você fizer e deve fazer, você faz para Deus. Mateus capítulo 6. Versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para
Aqui indica a finalidade, não é que você não tem que fazer. Mas se a sua intenção é que os outros vejam, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus.